você tem Bíblia, você pode abrir comigo no Salmo capítulo 34, no verso 1. Porque esse versículo, ele introduz a nossa temática. Salmo capítulo 34, versículo 1, fala sobre adorar em todo o tempo. O salmista, ele diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei o Senhor o tempo. Você pode repetir esse versículo comigo? 3, 2, 1, juntos. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Quando o salmista, no Salmo 34, ele escreve, bendirei o Senhor o tempo todo, ele está dizendo que a proposta bíblica para a adoração não é uma adoração pontual, uma adoração que acontece de vez em quando, adoração que tem momento e lugar, não. Aqui na igreja, quando começa o culto às 11, até mais ou menos 12:15, eu vou adorar, eu vou prestar contas aqui da minha adoração com Deus. No momento do louvor, as 3 primeiras músicas, é o momento da minha adoração. Quando eu abro a minha Bíblia, é o momento de adoração. Ei, o salmista está dizendo, não, é o tempo todo. A adoração é uma experiência que deve ser vivenciada o tempo todo. Em todo momento, em todo lugar, em toda escolha, o tempo todo. Quando ele fala o tempo todo, ele está dizendo no dia bom e no dia mau. Ele está falando no dia onde eu tenho saúde e no dia onde eu estou doente. No tempo todo ele está dizendo quando as situações estão cooperando ao meu favor, ou quando as portas se fecham e aquilo que eu estava pedindo de Deus não chega, a resposta que eu esperava do Senhor, ela não se materializa na minha vida, o tempo todo. O tempo todo. É sobre isso que vamos falar. E eu quero encorajar cada pessoa aqui a partir do exemplo de homens de Deus, que se encontra ali no livro de Daniel, a história de Daniel e dos seus amigos, porque quando nós lemos o livro do profeta Daniel, e nós ouvimos a história desses homens, a gente consegue ver homens que decidiram adorar a Deus em todo o tempo, amém? Então, se você tem Bíblia, você pode me acompanhar, ou então, aqui na nossa projeção, você pode ler comigo esse texto, começando em Daniel capítulo 1, lá no versículo de número 1, o início do livro. Olha o que ele diz, ele começa assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor foi, tomou a cidade de Jerusalém. Versículo 2 diz: e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, ele saqueou a cidade. Nabucodonosor roubou tudo. Versículo 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, Nabucodonosor mandou o servo dele, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, ou seja, jovens nobres. E ele fala, versículo 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, ou seja, academicamente preparados, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. O pessoal já tinha acabado faculdade, já tinha MBA. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Quando o livro de Daniel ele começa, ele faz questão de expor o contexto. Ele diz, o que aconteceu foi uma dominação. Nabucodonosor toma Jerusalém, leva exilados, leva muitos cativos. Mas ele faz uma seleção muito especial. Ele diz, eu quero alguns dos jovens aqui no meu palácio comigo. Eu quero que vocês, dessa multidão de escravos, selecione o pessoal que tem preparação intelectual, pessoas que têm aí uma família nobre e que eles possam me servir e estar aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. O primeiro ponto que a gente percebe na vida de Daniel e dos seus amigos é que eles precisaram aprender a adorar a Deus em todo lugar. Eles não estavam mais em Israel, eles não estavam mais lá em Judá, eles estavam na Babilônia. A Babilônia era um lugar onde o Deus vivo e verdadeiro não era adorado, era um lugar dos ídolos. A Babilônia era um lugar onde os valores que o Senhor dizia, não carregue com vocês esses valores, lá na Babilônia esses valores eram exaltados. A Babilônia era um lugar de prostituição, era um lugar de imoralidade, enfim, era um lugar onde aquilo que Deus abominava era exaltado, era lá na Babilônia que eles estavam. Eles precisaram aprender a adorar a Deus lá, nesse lugar onde o ambiente não cooperava, muito pelo contrário, era um ambiente moralmente decaído.
A primeira lição de Deus para nós aqui essa manhã é, querido, não importa o lugar onde você está, não importa a situação, o ambiente para onde a vida te empurrar, não importa as pessoas que te cercarem, você e eu, nós precisamos entender que há um testemunho que nós precisamos preservar, há uma integridade que nós precisamos manter, há uma identidade que nós temos que guardar. A Bíblia diz que quando eles chegam na Babilônia, o pessoal tentou mudar até o nome deles. Eles passaram a se chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses nomes não eram o nome original deles, não era o nome lá do RG, não, era outro nome. Eles ganharam nomes que faziam alusão, no caso, aos deuses da Babilônia. Sabe o que é isso? É o ambiente, o lugar, a Babilônia, tentando mudar a identidade deles. Mas a Bíblia fala que eles decidem não se contaminar, se conformar, criar o molde daquele lugar. Eles decidem não negociar os seus valores, não vender a sua consciência. O lugar mudou, mas eles disseram: eu não vou mudar. O lugar mudou, mas os meus valores não vão mudar. O lugar mudou, mas quem eu sou não vai mudar. Vocês podem tirar a minha casa, o meu habitat, vocês podem roubar os meus títulos, vocês podem tirar qualquer coisa da minha vida, mas vocês não podem mudar quem eu sou. Se é para adorar a Deus, nós precisamos adorá-lo em todos os lugares. Não importa para onde a vida te levar, leva Deus contigo, querido. Não importa a Babilônia para onde você for, leve o Senhor com você. Eu não sei qual a tua Babilônia, porque você sabe que nós vivemos em um mundo assim também. Você chega, quem sabe, na sua faculdade e tem pessoas com valores contrários aos valores da palavra de Deus, professores que falam coisas contrárias àquilo que o Senhor fala. Você chega num ambiente de trabalho onde as pessoas, elas acham normal, elas têm como valor, como prioridade, aquilo que na palavra de Deus não tem absolutamente nenhuma importância aos olhos do Senhor. Você e eu, nós caminhamos em um mundo onde por vezes estamos também em certas Babilônias. E Deus está dizendo: ei, você tem duas opções. Ou você vai conformar-se, ou você vai separar-se. Ou você vai criar um molde desses lugares, ou você vai dizer: não é o lugar que muda quem eu sou, é quem eu sou que muda o lugar. Não é o lugar que vai mudar quem eu sou, é quem eu sou quem muda o lugar. Às vezes as nossas Babilônias são lugar de cativeiro e exílio, como a princípio foi para esses jovens. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles foram levados como escravos. Ou seja, era um tempo de humilhação, era um lugar de dor, era um ambiente hostil, entende? Às vezes a sua Babilônia também é um ambiente de humilhação, é um ambiente de dor, é um ambiente de escassez. Se é para lá que a vida te conduziu, leva o Senhor contigo, porque quando você está no vale mais profundo, mas o Senhor está com você, você lembra o teu coração e diz: Senhor, esse ambiente não determina quem eu sou, esse ambiente não define quem eu sou, esse ambiente não fecha um capítulo da minha história, ele apenas define um novo início que Deus quer me dar. Mas há momentos, escute, há momentos onde não é mais esse ambiente de escassez. A Babilônia também, às vezes, é um ambiente de glória e fama, porque a princípio esses jovens eram escravos, mas logo em seguida eles se tornam assistentes do Nabucodonosor, ou seja, eles saem da multidão e eles passam a integrar o palácio. Ei, às vezes você também integra o palácio. Deus tem abençoado sua vida, prosperado o seu negócio, te dado muito sucesso na tua caminhada, na tua carreira. Você integra os altos patamares da sociedade. Você está nas reuniões importantes, você é convidado com convite VIP, você não vai para qualquer lugar, você não anda com qualquer pessoa. Deus tem te dado essa oportunidade, querido. Você tem andado nesses altos lugares, nesses altos patamares. É lá na corte do palácio que você está. É com os Nabucodonosores desse mundo que você tem a oportunidade de comer, de jantar. Pois eu quero dizer para você, lá o Senhor quer que você se mantenha firme na sua integridade, firme nos seus valores, firme em quem você é, firme na sua identidade. O lugar muda, quem você é não. Adore a Deus em todo lugar, no palácio e nos cativeiros, amém? Agora o segundo ponto que eu quero que você perceba é que não apenas em todo lugar, mas eles nos inspiram a adorar a Deus em todas as decisões. Daniel capítulo 1 verso 8 diz que Daniel ele tomou uma decisão importantíssima. Daniel capítulo 1 versículo 8. A escritura diz o seguinte, eu quero que você fique atento. Ele diz: Daniel, contudo, decidiu. Diga, decidiu. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Interessante porque os judeus, eles tinham certos hábitos alimentares que eram prescritos pela lei de Moisés. Por exemplo, eles não comiam de tudo. As leis alimentares lá no Código de Moisés, ela definia que alguns alimentos eram impuros, ou seja, eles não podiam comer. Quando Daniel ele chega ali na Babilônia, ele tem acesso a um cardápio que ele nunca teve. Você já parou para pensar sobre isso? O tipo de alimento que Daniel nunca teve permissão de ter. Aquilo que o pai e a mãe dele dizem, você não pode comer. Aquilo que os amigos não ofereciam. Aquilo que não tinha em restaurante nenhum lá em Judá, agora estava à disposição deles. Vocês podem provar. Está aqui na mesa do rei. Mas a Bíblia fala que ele decidiu não se contaminar com aquilo. Aquilo que seria uma oportunidade para tantas pessoas. Para Daniel e os seus amigos não era nenhuma opção. Porque a oportunidade que desagrada a Deus não é opção para nós. Quando Daniel ele está diante daquela mesa, daquele banquete, daqueles manjares, por favor, não é sobre comida e bebida, é sobre princípios, é sobre escolhas, é sobre decisões. E eu digo mais, é sobre decisões que muitas pessoas, quem sabe, talvez estavam dizendo para Daniel, Daniel, é uma besteira, cara. É só um alimento, é só um jantar, é só uma dieta nova. Daniel, não. É sobre princípios, é sobre o padrão de Deus. Existem coisas que nos nossos dias são normais, coisas que são aceitas largamente pelo nosso mundo. E eu digo mais, nós estamos vivendo em um tempo onde aquilo que antes era óbvio para todos como anormal, hoje é normal. Nós estamos vivendo em um tempo onde valores que antes era óbvio para todas as pessoas que eram saudáveis, que eram importantes, agora não são mais. Nós vivemos no mundo onde o normal é esquisito. Que Deus está falando conosco dizendo assim, cuidado, porque aquilo que muitas vezes as pessoas tratam como normal, aquilo é exatamente o que eu não trato como padrão. Uma coisa é o normal do nosso mundo, outra coisa é o padrão de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, não se amoldem, ou seja, não criem o molde, a forma deste mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, tenha uma mente abastecida pela palavra de Deus, para que eu e você possamos discernir o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que não é, o que é normal para todo mundo, mas não é agradável aos olhos do Senhor. O que corresponde aos manjares dos reis desse mundo. E aí eu quero fechar esse ponto exatamente perguntando para você, quais pequenas escolhas, quais pequenas decisões, quais pequenas concessões você e eu nós temos feito na nossa vida, dizendo isso é besteira, isso não tem nada a ver, todos fazem, é normal, é completamente comum. É comum, é comum, é comum. É comum na Babilônia, pode ser comum na Babilônia, mas não é comum para aqueles que têm uma pátria celestial. A Bíblia ela fala sobre a mesa desse rei, do Nabucodonosor, os manjares que foram aí colocados à disposição de Daniel. Mas eu acho interessante porque a Bíblia fala da mesa de um outro rei, a mesa de um outro rei, não do rei Nabucodonosor. Ela fala da mesa de um outro rei. O Salmo 23, no final do capítulo ele diz, ele começa falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Mas no final do capítulo 23 ele diz, eu prepararei uma mesa perante você, na presença dos seus inimigos, eu ungirei sua cabeça com óleo, e o seu cálice transbordará. Há uma mesa que não é dos reis desse mundo. Há uma mesa que é dos reis, do Senhor dos senhores. Jesus, por sinal, ele fala sobre isso no Apocalipse, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Querido, não sei você, mas eu prefiro ceiar com Jesus do que com Nabucodonosor. Ainda que na mesa de Nabucodonosor, as comidas, os quitutes, as delícias sejam aparentemente mais atraentes, uma coisa é certa, elas são saborosas no primeiro momento, mas em um segundo momento,
elas amargam a alma, elas matam o espírito, elas sepultam o seu chamado, elas adoecem o seu propósito, elas amarguram quem você é. Mas na mesa do Rei Jesus, o mais lindo não é o que é que está na mesa. O mais lindo na mesa do Rei Jesus é quem está à mesa. É quem está à mesa. Porque aquele que está à mesa é o pão da vida. Aquele que disse, aquele que comer de mim jamais voltará a ter fome. Ele é a água viva. Aquele que beber de mim jamais voltará a ter sede. Ele é a luz do mundo. Aquele que comigo andar não andará em trevas. Aquele que disse, eu sou a porta. Aquele que passar por mim achará pastagens. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se alguém quer ir ao Pai, precisa ir através de mim. Aquele que disse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu não sei você, mas eu prefiro estar na mesa de Jesus do que na mesa de Nabucodonosor. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Quais decisões você tem tomado na sua vida que você precisa repensar, porque você adora o Senhor em todas as decisões? Por último, eu quero que você entenda que esses homens, Daniel e os seus amigos, nos ensinam que se é para adorar a Deus em todo tempo, nós precisamos adorar em todas as circunstâncias. Em todo lugar, na Babilônia, em todas as decisões, ou seja, diante dos manjares dos reis desse mundo, mas também em todas as circunstâncias. Daniel capítulo 3, no versículo 1, ele começa falando sobre a história da estátua de ouro. Nabucodonosor, ele ergue uma grande estátua, e ele coloca uma lei. A lei era, quando a banda tocasse, as pessoas deveriam se prostrar, se curvar diante dessa estátua. Mas a Bíblia também diz que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a se prostrar diante daquela estátua. A Bíblia diz assim, Daniel capítulo 3, verso 10, Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles, enfim, da banda toda, qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois então, existem alguns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província, esse pessoal aí, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, pois então, eles, ó rei, não fizeram caso de ti, eles não fizeram caso dos teus deuses, não te serviram, eles não adoram a estátua de ouro. E aí o Nabucodonosor ficou com raiva. Ele falou, como é que é? Peraí. Ele foi atrás de saber quem era esse pessoal, o que eles estavam fazendo, por que eles não se curvavam diante da estátua. E aí ele chamou os 3 rapazes, e olhando para os rapazes, começou a questionar, por que vocês não se prostram? Nós vamos lançar vocês na fornalha ardente. Querido, eles estavam diante da morte. Eu não estou falando aqui de qualquer tipo de ameaça. Eles estavam diante de 2 caminhos. Ou a gente se prostra diante da estátua e vive, ou a gente se mantém firme na adoração ao nosso único Deus e Senhor e morre. Era caso de vida e morte. Eu fico pensando quantos de nós, se nós fôssemos colocados na mesma situação, teríamos a firmeza, a tenacidade desses homens, desses 3 jovens. Eles olham para Nabucodonosor em Daniel 3, versículo 17, e olhem as palavras que eles disseram. Eles disseram, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versículo 18, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus com fé e com fidelidade. Adorar a Deus com fé é você dizer, Senhor, eu creio que Tu és poderoso para fazer um milagre. Eu creio que Tu és poderoso para intervir e mudar essa situação. Isso é fé. É crer que não há nada impossível para o nosso Deus, como a palavra de Deus fala, acaso existe algo difícil demais para o Senhor? Isso é fé. Mas eles também adoraram a Deus com fidelidade.
Fidelidade significa, Senhor, mesmo que tu não operes um milagre, mesmo que o Senhor não me livre, mesmo que o Senhor não intervenha nessa circunstância, eu ainda assim te adorarei. Eu adoro com fé, eu adoro com fidelidade. Eu quero encorajar você, adore o Senhor em todas as circunstâncias, com fé e com fidelidade. Creia que Ele é poderoso para fazer o milagre, mas também continue crendo quando Ele não faz. Adore o Senhor crendo que Ele é poderoso para reverter o diagnóstico, mas continue adorando o Senhor no leito de morte. Fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto muita infantilidade no meio do povo de Deus. Uma fé infantil, uma fé imatura. Uma fé que consegue dizer, Senhor, eu te adoro, quando o milagre acontece, quando as coisas acontecem, quando o Senhor opera maravilhas, mas não consegue dizer, Senhor, eu te adoro e te glorifico, quando o milagre não chega, a resposta não vem e a situação não muda. Nós precisamos crescer e abrir os nossos olhos para entender uma coisa. Eu sei que há situações na nossa vida que não tem lógica, não tem sentido, na verdade conspiram contra certas lógicas que a gente carrega durante a nossa vida toda. Situações do tipo, Deus, por que eu perdi essa pessoa? Por que eu estou passando por isso? Por que me tiraram isso? Por que, Senhor? Eu orei, eu te busquei, eu te servi, eu te amo, eu me dedico na tua casa, eu me dedico ao Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa circunstância? E aí quando você começa a olhar na Bíblia Sagrada, você vê tantos homens e mulheres de fé que precisaram passar por um tempo de deserto para mostrar fidelidade. Porque fé você mostra crendo no milagre, mas fidelidade você mostra passando pelo deserto. Fé você mostra crendo que o Senhor é poderoso para reverter qualquer situação, mas fidelidade você mostra quando você passa pelo caos que for e diz, Senhor, eu posso entrar na fornalha, mas eu não me prostrarei, eu não recusarei o louvor devido ao teu nome. A ti toda honra, a ti toda glória. Essa é a adoração em todas as situações, adoração em todas as circunstâncias. A gente precisa cancelar essa história do eu adoro a Deus se Ele vier, se Ele falar, se Ele operar, se. Ou então a adoração do enquanto. Eu estou com Jesus enquanto. Eu estou com Jesus enquanto Ele fala comigo. Eu estou com Jesus enquanto as coisas fazem sentido. Eu estou com Jesus enquanto o pessoal na igreja me ama. Eu estou com Jesus enquanto eu tenho dinheiro. Eu estou com Jesus enquanto o casamento está bom. Eu estou com Jesus enquanto Ele está comigo. Mas quando eu perco pessoas, quando eu perco prestígio, quando eu perco posições, quando eu perco isso, eu perco aquilo, eu perco a fé também. Querido, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é usar Deus. Isso é tornar Deus instrumento de utilidade privada. Deus é Deus. Como diz aquela canção, não é? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Ele é Senhor. Quando aqueles homens eles foram colocados na fornalha, a Bíblia diz que Nabucodonosor começou a observar aquilo. Daniel capítulo 3, no versículo 24, diz que Nabucodonosor, ele dá uma olhada para dentro da fornalha. E a escritura começa no verso 24 dizendo, mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles disseram, sim, ó rei, é isso mesmo. O rei exclamou, olhem, eu estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Eu estou vendo Sadraque, eu estou vendo Mesaque, eu estou vendo Abidnego, mas eu estou vendo um quarto homem. Eu estou vendo os 3 que nós lançamos na fornalha, mas eu estou vendo um quarto homem. Eu estou vendo uma quarta pessoa. Eles não estão só. Quem é essa pessoa que entra na fornalha com esses 3 homens? Quem é esse quarto homem que se coloca no meio do fogo junto com esses servos de Deus? Quem é o quarto homem?
Querido, o quarto homem, eu vou te falar quem é. O quarto homem é o mesmo que subiu com Abraão para o Moriá. O quarto homem é o mesmo que estava no Jaboque diante de Jacó. O quarto homem é aquele que estava com José quando ele foi para a prisão. O quarto homem é quem fechou a boca do leão quando Daniel estava naquela cova. O quarto homem era quem estava com Davi quando ele passou pelo tempo da caverna, perseguido, angustiado. O quarto homem, quando Moisés tinha o mar fechado na frente, Faraó vindo atrás, ele abriu o mar, ele disse: eu sou contigo. Era o quarto homem, a coluna de fogo, a nuvem de glória, era o quarto homem, era o quarto homem, era o quarto homem. Pedro no cárcere, Pedro ali preso, perseguido, amarrado, algemado, a situação não tinha solução, mas o quarto homem estava lá. Era o quarto homem que se encontrava naquela prisão com ele. Era o quarto homem na ilha de Pátimos com o apóstolo João. Era o quarto homem. Era o quarto homem. Era o quarto homem que resolveram pendurar no Monte Calvário, naquele madeiro. E ao terceiro dia foram na sepultura, abriram a pedra, não tinha corpo. O pessoal não entendia como é que pode. A gente colocou um corpo aqui, o corpo não está mais, roubaram, levaram. O que é que aconteceu? De repente, Maria Madalena chega lá junto com outras mulheres. O anjo olha para elas, diz: ei, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ela diz: mestre, mestre. E o mestre se vira para ela e diz: Maria. Ela olha: meu Deus, mestre, és tu. Era o quarto homem. Eles esqueceram que quem tinha sido pregado na cruz era o mesmo que ressuscitou, que era o quarto homem. O quarto homem sabe passar pela fornalha, sabe enfrentar o fogo. A morte não vence. É o quarto homem. É o quarto homem. É o quarto homem. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aquele que é, que era, que há de vir, o primeiro e o último. É o Cordeiro, é o Leão, é o Senhor de toda glória. É o quarto homem, querido. Eu quero dizer para você, em toda e qualquer circunstância, adore o Senhor, adore o Senhor. Talvez Ele não te livre da provação, mas Ele vai te livrar na provação. Talvez Ele não te livre da fornalha, mas Ele vai estar contigo lá na fornalha. Ele vai estar contigo lá na fornalha. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. A fornalha não te destrói, a fornalha te refina, porque o quarto homem é com você. Querido, eu digo para você uma coisa: adore, porque não há outro igual a esse Jesus. A esse Jesus, não há. Quando você estiver passando por alguma circunstância complicada, quando você estiver assim: meu Deus, eu não estou entendendo nada, Senhor, eu não estou compreendendo nada. Adore o Senhor, porque você não está só. Não. Você está com o Pai no céu. Está você, o Pai no céu, o Espírito Santo dentro de você e o quarto homem ao teu lado. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Fique de pé no seu lugar. Adorar em todo tempo é isso. Adorar a Deus em todo tempo é adorá-lo em todos os lugares. Nas Babilônias, adorá-lo diante de todas as decisões e propostas, os manjares. Adorá-lo em todas as circunstâncias, nas fornalhas. Isso é adorar o Senhor, é adorá-lo em todo tempo. Se você reconhece o Senhor na sua vida, eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a colocar os teus olhos em Jesus, a saber que Ele, o Senhor de toda glória, Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Deus, aquele que é o quarto homem, aquele que esteve com esses jovens, aquele que está com você, aquele que te levanta, te anima, e é o Senhor da tua vida. Ele está nessa manhã, nesse lugar. Levanta as tuas mãos bem alto e canta para Jesus. Meu